Olá, tudo bem? Professor Odinei aqui. Na aula de hoje, a gente vai desenvolver uma planilha de controle de gastos. Então, essa planilha, você que tem pouco conhecimento no Excel consegue desenvolver, e quem já tem um pouquinho de conhecimento também já vai estar praticando ainda mais. Depois, mais para o final, a gente vai fazer algumas coisas mais avançadas. Para começar, você vai abrir o seu Excel. Essa planilha de controle de gasto seria controle de gasto doméstico, né? Você pode estar usando aí depois para fazer os controles de gasto aí da sua casa, enfim, se você achar interessante, né? Eu vou selecionar aqui 3 colunas e também algumas linhas aqui. Vou colocar as bordas, clicando aqui, todas as bordas. Ele vai destacar essa área aqui para mim. Aqui eu vou colocar gastos fixos de janeiro. Vou selecionar essas 3 aqui em cima e vou clicar em mesclar, centralizar. Então ele vai mesclar as células, vai transformar só em uma e vai centralizar ali o texto também. Posso vir aqui, escolher uma cor de preenchimento aí, uma cor para o texto. Vou colocar aqui um branco para o texto, vou deixar a cor azul mais forte. Eu posso colocar um negrito, então já dá um destaque maior ali para a planilha. Aqui eu vou colocar descrição, deixar tudo em caixa alta aqui para ficar mais legal também. Aqui data e aqui valor. Também posso selecionar, posso vir aqui e deixar no centro e vou aplicar aqui um outro azul um pouquinho mais fraco e também vou colocar branco negrito. Ok, embaixo eu vou colocar total. Também vou colocar a mesma cor lá de cima e vou deixar no centro. Então a primeira partezinha que a gente já fez, né? Sempre procure fazer a planilha de vocês e dando destaque assim, para ficar mais visual, né? Ficar mais interessante ali na hora que você olhar para a planilha, já vai conseguir entender melhor do que deixar tudo em branco ou às vezes colocar os textos ali menorzinhos, né? Então, gastos fixos, eu posso vir aqui e fazer um abaixo. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui e só vou colar aqui embaixo, Ctrl V. E aqui eu vou colocar, total ali está ok, gastos, no lugar de fixo eu vou colocar variáveis. Só vou voltar aqui, ó. Se eu quero editar, para editar você tem que dar 2 cliques ou clicar aqui em cima. Se você clicar uma vez e tentar editar, ele vai apagar, vai apagar tudo o texto. Então, 2 cliques ou clicar lá em cima. Vou colocar aqui gastos variáveis. Ali, descrição, data e valor vai ser a mesma coisa. E aqui embaixo eu vou colocar total de gasto. Total de gastos. Também vou colocar a mesma cor, seguindo um padrãozinho, né? Posso colocar aqui as bordas. Ok, então total de gastos aqui no lado. Vou copiar isso aqui para ficar igual também. Vou dar um Ctrl C, deixar uma coluna aqui em branco, Ctrl V. Posso vir aqui, aumentar um pouquinho. E aqui eu vou colocar recebimento. Recebimentos. Descrição, data e valor e o total aqui embaixo também, mesma coisa. Vou deixar a descrição aqui um pouquinho maior. Aqui vou colocar saldo do mês. Saldo do mês. Formatação. Aqui eu esqueci de colocar negrito. Então vou colocar novamente. Vou colocar as bordinhas aqui. Legal. Então a parte do layout já tenho aqui quase pronto. Vou trazer um pouquinho para cá. Vou diminuir essa coluna só para dar um intervalo aqui. Aqui do lado a gente vai fazer um menu.
Então, como você vai clicar, ele vai ir para outra planilha, né? Tem duas formas de a gente fazer. Eu posso vir aqui e digitar o texto normal, assim, ó, janeiro. Ou eu posso vir aqui no inserir, que é o que eu vou sugerir para vocês fazer, e utilizar as formas. Então eu vou desenhar aqui uma forma, vou desenhar aí no tamanho que você achar interessante. Eu vou pegar aqui como um padrãozinho, vamos pegar duas células aqui, ó, a largura de duas células. Vou apagar esse texto aqui de cima. Vou trazer aqui, Ctrl C, Ctrl V, para ir duplicando, né? Eu vou ajustando abaixo. Então, vou trazer aqui para baixo, Ctrl V, depois dá para a gente ir ajustando aqui o espaçamento também, vou deixar tudo alinhadinho. Então essa primeira parte que a gente está vendo é só a questão de layout, organizar as informações, para a gente ir conhecendo o Excel aos poucos, né? Aí na sequência, a gente vai aprender as funções e recursos mais avançados. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, porque a gente vai ter uma de relatórios. E vou colocar mais uma aqui em cima. Para eu ver também que a gente vai fazer um início aqui, vai ter. Aí vamos colocar o texto. Início. Janeiro. Aí vamos adicionando em todos os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Vamos lá. Novembro e dezembro. Vamos ajustar aqui também. Então, se segurar o Ctrl, vocês conseguem adicionar em todos, aí já é mais prático, né? Segura o Ctrl e vai clicando. Aí clica em todos, aí você consegue aplicar. Vou aumentar aqui um pouquinho. Acho que ele duplicou aqui quando eu segurei o Ctrl. Deixa eu só ver aqui. Ele duplicou. Ó, quando eu seguro o Ctrl, mas não tem problema. Até deu um efeito ali, né? Se você arrastar, ó, ele duplicou. Tá, aqui. Só vou voltar aqui, porque não ficou legal. Ele duplicou quando eu segurei o Ctrl, né? Deixa eu só ver aqui. Com o Ctrl vai mais rápido, mas ele duplicou. Então, vamos pelo mais difícil, né? Dezembro, vamos selecionar e deixar tudo aqui no centro. Ajustando.
Depois você pode mudar a fonte também, o tamanho, conforme você achar que fica mais interessante. E aqui eu vou colocar relatórios. Legal. Então, temos aqui todos os meses, um início e um de relatórios. Aí o que a gente vai fazer com esses aqui? Eu vir aqui, vamos colocar um nome para essa planilha aqui de baixo, ó, janeiro. Janeiro, vou clicar no mais, vai adicionar outro aqui, fevereiro. Aí aqui a gente vai aplicar um recurso. Vou gerar mais uma aqui, eu vou colocar início. Aí se eu clicar e arrastar, eu posso deixar no começo ali. Vou clicar em início com direito, vai ter aqui link, ou às vezes, depende da versão ali do Excel de vocês, vai aparecer hiperlink, mas é a mesma coisa. Então link ou hiperlink. Clica, então o que ele faz? Mesma ideia da internet, ele vai clicar num link e ele vai para uma outra página, né? Só que aqui a gente não quer que ele vá para uma página da web, a gente quer que ele fique nesse documento. Então vou clicar aqui, início, e vou dar um OK. Mesma coisa para o janeiro. Direito, link, janeiro, OK. Então primeiro você tem que ter todos os meses aqui embaixo. Eu só fiz 2 para mostrar para vocês. Pode ver que quando você passa o cursor, ele aparece a mãozinha. No fevereiro não apliquei, não tem nada. No janeiro, se eu clicar no início, ele vai lá para a planilha do início. Então o que a gente precisa fazer? Adicionar todos os meses aqui embaixo. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, aqui, agosto, tá? Ok, criei todos os meses. E aqui no janeiro eu vou aplicar direito, link, fevereiro, mesma coisa para os outros. Março, abril, maio, junho, agosto, outubro, link aqui, aqui, dezembro, aqui meu novembro tá com M, novembro, relatórios, faltou aqui os relatórios, opa, relatórios, também aqui, link, relatórios. Ok, então agora já aplicamos para todos. Depois a gente não vai precisar fazer tudo isso aqui de novo, a gente só vai copiar e colar para os outros, né? Por isso que a gente vai fazer uma e deixar prontinho, aí depois a gente só copia e cola para todas as outras planilhas, né?
Então aqui, vamos cadastrar alguns tipos de gastos. Ó. Gasto fixo, aquele gasto que todo mês é o mesmo valor. Né? Então vamos imaginar, a pessoa tem lá um boleto. Aí ela paga lá no dia 10. 10 do 1 do 20. Janeiro, então, valor, 250. Aqui, no Excel, a gente consegue definir os tipos para células. Então, por exemplo, aqui, quando eu coloco a barra, ele já entende que é um tipo data. Mas se eu clicar aqui, está geral. Ah, mas eu queria que fosse moeda. Então eu posso vir aqui, moeda. Ele já aplica ali o formato de moeda. Tudo isso aqui vai ser moeda, eu posso selecionar e já aplicar. Tudo isso aqui vai ser moeda. Tem moeda e o contábil. O contábil ele separa, aqui tem esse intervalo. E a moeda fica junto. Então é opcional. Ok, aqui vamos cadastrar mais algumas coisas. Então a pessoa tem lá, paga aluguel, né? Aluguel. Aí ela paga lá no dia 15 o aluguel. Também vou colocar aqui um valor. R$650 de aluguel. 650, quando eu clico Enter, ele já transforma aqui para nós. Coloca RS00. E assim estão cadastrando. Podem cadastrar os gastos de vocês aí do dia a dia, né? Vamos aqui. Variáveis. A pessoa tem lá um carro, então ela gasta combustível. Gasta combustível. Ela abasteceu lá no dia 5. Dia 5 do 1 foi abastecido. Foi R$180 lá. Aqui não está tipo moeda, então eu vou selecionar, vou colocar moeda. Vou deixar um padrãozinho aqui. Deixar tudo moeda ali. 180 combustível. Foi lá no supermercado, então foi mercado. Vou colocar o M maiúsculo. Lá no dia 10 ela foi no mercado e gastou lá R$300. Ok, ela veio lá a conta da luz. Então ela pagou lá no dia 15. Pagou lá R$80 de energia. Mesma coisa, ó. Água. Também veio no dia 14 do 20. E pagou lá 45 de água. E assim vai indo. Então vamos cadastrando os gastos de vocês. Agora aqui a gente quer saber o total. Né? Então aqui a gente vai começar a trabalhar com as fórmulas e funções do Excel. Tem duas regrinhas para a gente seguir para trabalhar com as fórmulas e funções. Primeiro tem que ter o igual lá na célula. Então quando a gente vai fazer um cálculo tem que ter o igual para o Excel entender que é um cálculo. Se não tiver o igual, ele entende que é um valor ou um texto normal. Então a partir do momento que eu digitar igual, a gente entende que vai vir um cálculo. O que eu quero fazer aqui? Eu quero somar esses valores para saber o total aqui embaixo. Então tem duas formas da gente fazer. Um usando a fórmula e o outro usando a função. Então a fórmula seria a adição, né? Eu vir aqui, vou clicar no valor, então eu não vou digitar o valor aqui embaixo, eu vou clicar no valor, quero pegar 250 mais, vou clicar na 650, então E4, coluna E, linha 4, coluna E, linha 6, linha 5, então E4 mais E5, vou dar um Enter, ele vai calcular para mim. Só que vamos imaginar que eu tiver lá 100 valores, né? Dá um trabalhão, um mais outro, e ele tem a chance de esquecer um lá no meio, então no Excel tem as funções, eu vou colocar igual e eu fiz aqui uma soma. Quando eu digito soma já aparece aqui. Posso dar 2 cliques, vou clicar no primeiro e vou arrastar até aqui no último. Mas aqui está em branco, não tem problema. Por quê? Vamos dar um Enter. Surgiu um outro valor, eu vou digitar aqui, automaticamente ele vai somar lá para nós. Porque ele entende que é todo esse intervalo aqui. Então a gente vai usar a função soma. Aqui, mesma coisa. Igual, soma. Posso usar o auto-preenchimento lá. Que é a primeira coisa, na verdade, que a gente aprende no Excel. Eu sei fazer a soma. É só clicar aqui e vir no auto-soma. Também dá. Só você selecionar aqui, clicar no auto-soma. E ele já traz para nós aqui. Mesma coisa, né? Questão de aprendizado, é sempre importante a gente ir fazendo o manual, para a gente ir entendendo como funciona.
Então, eu sei que é só vir aqui, selecionar os valores e clicar lá e soma. Mas o que acontece aqui dentro? Ele vai colocar a função soma, eu tenho que selecionar esse intervalo, então eu já entendo que ele vai considerar esse intervalo aqui, aí sim ele vai somar. Então, das duas formas, funciona da mesma coisa. Total de gasto, então eu quero pegar esse aqui, mais esse aqui. Como aqui são dois valores, eu posso só clicar neste, mais, e clicar nesse. Aí ele já vai trazer o total aqui para nós. Então esse aqui foi o total de gasto. Recebimento. Tem 3 pessoas lá que trabalham lá que mora na casa e recebe o salário. Eu vou colocar salário tal pessoa. Vou colocar aqui um exemplo. Salário 1. Aí a pessoa recebeu lá no dia, sei lá, no dia 6. 6/1/20. E a pessoa recebe R$1.250. Vamos colocar aqui também tipo moeda. Aí tem mais uma pessoa. Salário 2. A pessoa também recebeu lá no dia 7/1/20. A pessoa recebe 1.530. Aí vocês vão cadastrando também ali o salário lá de vocês, das pessoas que trabalham ali, que contribuem lá na casa, né? Aqui embaixo, soma. Vamos somar aqui o total. Seleciona tudo, Enter. Total de gastos, total de recebimentos. Saldo do mês. Saldo do mês, vou pegar o total recebido menos o total gasto. Então, igual, cliquei no total recebido, menos, cliquei no total gasto, Enter. Aqui vai ser o saldo do mês. Então, é o que sobrou lá entre os recebimentos e as despesas, ainda sobrou esse valor. Aí, conforme você for adicionando outros gastos aqui, ele vai debitando. Fui novamente lá no mercado, então vou colocar aqui mercado. Fui lá no dia 25 do mês lá, eu fui no mercado novamente. Gastei lá mais R$300. Ele já recalculou para nós. Então ele adicionou aqui, somou os dois e refez aqui o saldo do mês. Ok. Aqui embaixo, eu queria que aparecesse saldo positivo e saldo negativo. Ou seja, se sobrou aqui, eu quero que apareça saldo positivo e se ficou negativo, saldo negativo. Tem uma função para fazer isso. Então a gente vai aprender também essa função que é o SE, que é a função C. Então você coloca lá igual SE, 2 cliques ou o Tab lá do teclado. Então não pode ser o Enter, tem que ser o Tab ou 2 cliques, né? O que essa função faz? Ela faz um teste. Se esse teste for verdadeiro, retorna um valor verdadeiro. Se for falso, um valor falso. O que a gente quer que ele retorne aqui? Saldo positivo ou saldo negativo? Como que eu sei se tem saldo positivo? Esse valor aqui. Então eu vou clicar aqui. Tem que ser o que? Maior. Aí segura o Shift maior lá no teclado. Tem que ser maior que 0. Correto? Se for maior que 0, se tiver R$1 lá, já está positivo. Então, se essa condição aqui, ou seja, esse teste aqui for verdadeiro, quer dizer que o saldo do mês lá está positivo. Então, entre aspas duplas, eu vou colocar lá saldo positivo. Fecho aspas, ponto e vírgula. Mas e se não for verdade essa condição? Aí eu vou exibir saldo negativo. Fecho aspas, fecha o parênteses, aí você clica Enter. Saldo positivo. Vamos imaginar que tinha um gasto bem grande aqui. Saldo negativo. Automaticamente ele muda ali para nós, né? Então se ficar menor que 0, ele aparece saldo negativo. Maior, saldo positivo. Se eu quiser ainda deixar mais interessante aqui, eu posso clicar aqui e vir na formatação condicional. O que é a formatação condicional? O próprio nome já diz. Eu consigo aplicar uma condição. Aqui tem N opções. Regras de realce das células. Então, maior do que, menor do que, está entre, é igual. No nosso exemplo é um texto. Então, eu vou dizer o seguinte, que texto que contém. Se tiver lá escrito saldo positivo,
eu quero que apareça. Aí aqui tem preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Ah, mas eu não queria vermelho. Aí você pode clicar, escolher uma dessas opções que vem pronta ou clicar no formato personalizado. Eu vou clicar aqui no formato personalizado. Aqui é a cor da letra. Então eu vou deixar aqui a cor da letra branco. Eu vou vir aqui no preenchimento e vou colocar um preenchimento de verde. Então, se aparecer a saldo positivo, eu quero que a célula fique colorida de verde e o texto apareça em branco. Vou dar um OK, mais um OK, ó, tá lá. Saldo positivo ficou escrito em branco e a célula colorida de verde. Agora para o saldo negativo, vou deixar clicado aqui, formatação condicional, realçar regra, texto que contém. E vou escrever lá, saldo negativo. Vou vir aqui no formato personalizado. O preenchimento eu quero que fique vermelho e a fonte eu quero que fique branco. E vou dar um OK. Mais um OK. Não aconteceu nada porque está saldo positivo, né? Vamos adicionar aqui um valor. Dá um Enter. Ó. Ficou negativo. Mudou lá. Saldo negativo. Se voltar, saldo positivo. Aí fica ainda mais interessante ali a nossa planilha. Fica interativa. Conforme vai adicionando, ele vai mudando ali também. Então essa planilha é bem útil, né? Você consegue utilizar aí no dia a dia de vocês para fazer um controle de gastos. Então é bem importante a gente saber onde está indo lá o dinheiro, né? E aqui os valores não mentem, né? Você coloca os valores aqui e ele vai fazendo o cálculo certinho para vocês. Vocês vão saber aonde que vocês estão gastando. Então é bem interessante para fazer um controle de gastos lá da casa mesmo. Então a gente tem aqui de janeiro, o que eu gastei em janeiro, eu vou lá e vou adicionando. Claro, agora no momento desse vídeo a gente está lá no mês 8, né? Então daria que estar preenchendo aqui o de agosto. Pronto, então a gente terminou aqui a nossa planilha. Mas eu queria para os outros meses também, né? Aí o que a gente vai fazer? Vocês vão clicar aqui em cima, nesse triângulo, clica, vai selecionar tudo. Direito, copiar. Eu vou vir no fevereiro, vou clicar aqui em cima, direito, colar. Você pode ver que ficou igual, ou seja, ele copiou tudo que dava no janeiro e colou no fevereiro. Aí vocês vão fazer isso para todos os meses. Aí no próximo vídeo a gente vai continuar, porque a gente vai mais para o avançado. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. Então espero que vocês tenham aproveitado a aula, vão fazendo devagarinho, qualquer coisa assiste novamente o vídeo e deixe ela pronta, que daí na próxima a gente continua indo mais para o avançado, ok? Um abraço e até a próxima.